Fala pessoal, olha eu aqui de volta com vocês hoje para estudar a Constituição do Mato Grosso. Nosso estudo de hoje vai ser diferente, vai ser um estudo reverso. O que quer dizer isso? A gente, ao invés de começar o estudo pela legislação em si, pela lei seca, a gente vai estudar por meio de questões. Então a gente vai responder agora, né? Eu vou começar com vocês aí uma bateria de questões e a partir delas é que a gente vai fazendo o estudo da Constituição. Então a gente vai respondendo as questões e olhando onde que está isso na Constituição. Aqui nós vamos passar pelos principais artigos, pelos principais pontos da Constituição, mas é uma Constituição que tem mais de 100 páginas, então a gente não vai passar por todos os artigos. Por isso, já oriento. Esse estudo que a gente faz aqui não elimina o estudo da lei na íntegra, da lei toda, por completo. Então, faça esse estudo aqui comigo, mas também faça a leitura da Constituição, da lei seca, né? A leitura da lei seca, da lei por completo, certo? E já oriento. Tanto esse estudo que a gente vai fazer aqui, como o estudo da Constituição, que vai ficar a seu critério, né? A liçãozinha de casa aí para você fazer. Você vai fazer de duas maneiras. Você vai fazer duas coisas. Primeiro, fazer o seu resumo, as suas anotações. Então, esse estudo que a gente faz não é um estudo passivo, que você só vai ficar olhando e vendo, escutando. Não, você vai, para melhor assimilação, você vai anotar aquilo que você visualizar ou que eu falar que é mais importante, que é mais relevante ou que você está mais suscetível a esquecer. Então, vai estudando, fazendo o seu resumo das principais informações que eu passar aqui e também da lei seca que você vai ler, né? E também outra coisa muito importante que você vai fazer é um mapa mental. Além desse resumo, você vai fazer um mapinha mental do seu jeito mesmo. Não precisa ser nada muito bonito, nada floreado. Um mapa mental que você consiga visualizar as informações com clareza de imediato. Que em 10 minutinhos ali você consegue bater o olho e revisar diversos pontos da legislação. O que você vai colocar nesse mapa mental? Principalmente, informações numéricas, informações de prazo, de quórum. Para aprovação de lei precisa da maioria absoluta dos membros, da aprovação da maioria absoluta. Então, esse maioria absoluta, maioria simples, 2/3, 15 dias úteis para X coisa. Essas informações numéricas de prazo, de quórum, são muito cobradas em prova. E você colocando essas informações, deixando esse mapa mental específico só com relação a esses números que costumam cair, isso já vai facilitar a sua vida absurdamente, já vai te ajudar muito no seu estudo e a responder questões e acertar questões na prova. Se você conseguir fazer um mapinha mental com as principais definições também, né? Enfim, é legal também. Mas esse de informações numéricas eu acho extremamente importante. Eu consegui gabaritar diversas provas na parte de legislação fazendo esses mapas mentais com informações de números, porque elas são muito exploradas. Essa forma de cobrar, de elaborar questões é muito explorada pelas bancas. Então, faça isso, fica a dica inicial aí para vocês, para a gente começar esse estudo. E, sem mais delongas, vamos lá estudar a Constituição do Mato Grosso. Vamos lá. Primeira questãozinha aí para o cargo de agente fiscal estadual de defensoria agropecuária e florestal, banca INDEA, no que concerne ao exercício da soberania popular, nosso primeiro tema, soberania popular, e as disposições da Constituição do Estado do Mato Grosso, assinale a alternativa incorreta. E aí, lembrando, né, deixa eu já pegar o meu marca-texto aqui.
E aí, lembrando, sempre quando pedir a incorreta, grifa lá que está pedindo a incorreta, né? Destaca que está pedindo a incorreta, para não errar, fica na cabeça, eu estou buscando a errada, eu estou buscando a errada. Porque é numa dessa que a gente olha ali, já vai na ave, essa A tá certa, é essa alternativa, e às vezes nem lê as demais, né? Os apressados aí da vida. E já erra por bobeira, por falta de atenção. Então já marca, é a incorreta que eu estou buscando. Leia todas as alternativas antes de passar para a próxima questão. Responda com calma. Então vamos lá. A. O plebiscito é a consulta à população estadual acerca de questão relevante para os destinos do estado. E aí, tá certo ou tá errada essa primeira afirmativa? Lembrando que aqui eu estou buscando a errada, a incorreta. E, mas eu não estudei a Constituição ainda, eu não vou saber responder. Tenta, especula, pensa aí um pouquinho, veja se pela lógica, às vezes, você consegue chegar numa resposta. A B, veja se faz sentido. Em algum momento você já tem uma ideia do que é o plebiscito, né? Então, veja se faz sentido essa afirmativa. É a consulta à população estadual, estou falando da Constituição do Estado, então, né? População estadual, acerca de questão relevante para os destinos do Estado. E aí? Me parece correta essa, né? Vamos ver a B. O referendo popular é a condição de eficácia de norma jurídica nos casos previstos em lei complementar. Aqui a gente já entra num ponto de atenção, porque tá falando que é previsto em lei complementar. E você já fica assim, é lei complementar mesmo, será? Será que não é uma lei ordinária, não é um decreto, não é uma resolução? Então, sempre quando vem assim alguma nomenclatura específica, já deixa ali um alerta. Próxima, C. Serão realizadas no máximo 10 consultas plebiscitárias por ano, permitida sua realização por 4 meses que antecedem a realização de eleições municipais, estaduais e nacionais. Aqui também a gente já tem uma informação que requer um conhecimento, né? Informações de números, né? 10 consultas plebiscitárias, permitida a sua realização nos 4 meses que antecedem as eleições. Então aí você fica assim, isso daqui você precisa saber, você precisa ter lá na Constituição, ter lido lá, né, ter marcado no seu mapa mental essas informações, senão não tem como especular. A A, por exemplo, é uma alternativa que você não tem nenhuma, é um conceito, né? Não tem nenhuma informação que se você consegue responder sem ter lido a Constituição ainda, né? Especular, pelo menos. Agora, essa C, por exemplo, não. É informação de número. Pode ser 10, pode ser 5. Você tem que ter lido para poder saber. A D. O Estado, por qualquer de seus poderes, atenderá ao resultado de consulta plebiscitária, sempre que pretender implantar grandes obras assim definidas em lei. Então, já vamos lá para a nossa resposta. Nossa alternativa incorreta, né, que é o que a gente está buscando. Alternativa correta, mas que a afirmativa está errada. É a C, de fato. Por quê? O que fala lá na Constituição, né? Serão realizadas, no máximo, 5 consultas plebiscitárias. É 5 mesmo, né? 5 consultas plebiscitárias por ano, vedada sua realização nos 4 meses, a quantidade de meses estava certa, nos 4 meses que antecedem a realização de eleições municipais, estaduais e nacionais. Então, o que você vai fazer aí agora? No seu mapa mental, você já vai colocar lá que só pode ser realizada 5 consultas plebiscitárias por ano. No período, sua realização deve ser vedada, aliás, né? Vedada sua realização nos 4 meses antes das eleições. Ponto. Eleições municipais, estaduais e nacionais, lembrando. Então, vamos lembrar lá o que é o conceito de plebiscito.
O plebiscito, de fato, é a consulta à população do Estado, né, que a gente está falando no âmbito estadual, acerca de questão relevante para o destino do Estado, podendo ser proposto fundamentadamente à Assembleia Legislativa por 5% dos eleitores inscritos no Estado, distribuídos no mínimo por 1/5 dos municípios, com no mínimo a subscrição de 1% dos eleitores em cada um desses municípios. Então, essa informação aí de como funciona o processo de plebiscito, ela é extremamente relevante e cai em prova, como a gente viu aí, né? Essa prova aí de 2022, uma prova recente que cobrou sobre plebiscito, referendo, formas de soberania popular. Né? Então, sobre o plebiscito, guardem aí que é uma consulta à população, é uma consulta prévia, ela é feita antes da decisão, né? Antes de ser tomada a decisão que vai mudar o destino, né? Uma questão relevante para o destino do Estado. Então, essa consulta prévia, ela vai ser feita, ela pode ser feita mediante proposta, primeiro, de 5% dos eleitores do Estado. Esses 5% dos eleitores do Estado devem estar distribuídos, no mínimo, em 1/5 dos municípios, no mínimo por 1/5 dos municípios, com, no mínimo, a subscrição de 1% dos eleitores de cada um. Pelo menos 1% dos eleitores desse 1/5 dos municípios, né? Então, gravem esse número, 5%, 1/5 dos municípios, 1% dos eleitores em cada um, certo? Também pode ser proposta por 1/3 dos deputados. Então, outra informação aí relevante, 1/3 dos deputados podem propor plebiscito na Assembleia Legislativa. Então, dessas duas formas que pode ser proposto o plebiscito, essa consulta à população. E o plebiscito, ele é realizado no máximo, podem ser realizadas no máximo 5 consultas plebiscitárias por ano, vedada sua realização nos 4 meses que antecedem a realização de eleições municipais, estaduais e nacionais. Por que eu estou repetindo tanto? Porque é a repetição que vai levar você a gravar. Veja todo dia, olhe o seu mapa mental, olhe o seu resumo diariamente, se você puder, que é assim que você vai gravar e ter certeza da resposta lá na hora da prova, certo? Então é isso mesmo, é repetição. O Estado, por qualquer de seus poderes, atenderá ao resultado de consulta plebiscitária sempre que pretender implantar grandes obras, assim definidas em lei. Era uma questãozinha, era uma alternativa, né? A última aqui, o Estado, por qualquer de seus poderes, atenderá ao resultado de sua consulta plebiscitária sempre que pretender implantar grandes obras, assim definidas em lei. Certinho, então a D está correta. E o referendo constante aí na alternativa B, também está correta a definição constante. O referendo popular é a condição de eficácia de norma jurídica. O referendo, ele é um instrumento de soberania popular, também é uma consulta à população, no entanto, posterior a execução, a tomada de uma decisão. Então, já tem uma lei que vigora ali, e aí eu vou fazer um referendo, ou seja, eu vou consultar a população para verificar se ela tem interesse na manutenção dessa lei, que essa lei continue, o que ela acha sobre a permanência dessa lei. Então, é um ato posterior. O referendo popular é condição de eficácia de norma jurídica nos casos previstos em lei complementar. Então, aqui, lei complementar também. Então, vamos lá. Próxima questão. Também de 2022.
acerca das disposições sobre o poder legislativo estadual, conforme as disposições da Constituição do Estado do Mato Grosso, analise as afirmativas abaixo. O poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa. Até aí, vamos por parte, analisar aí? Até aí, ó, parece-me ok, né? Composta de representantes do povo matogrossense, parece ok, eleitos pelo sistema proporcional. E aí, a eleição dos deputados estaduais é pelo sistema proporcional? Vocês lembram disso? Já estudaram? Entre cidadãos brasileiros maiores de 21 anos. Essa informação aqui consta lá na CF. Quem já estudou Constituição vai saber responder, né? Qual que é a idade para eleger deputado estadual? No exercício dos direitos políticos, por voto direto e secreto, na forma de legislação federal. E aí, legislação federal mesmo? E aqui, o voto direto e secreto, eu acho que todo mundo tem conhecimento, né? Acho que todo mundo sabe aqui, porque todo mundo vota, né, nos deputados aí. E sim, é por eleição direta e secreta. Então, vamos deixar essa daí por enquanto. Vamos ver a próxima. Mas, aparentemente, não identificamos nenhuma incorreção. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, aqui ponto de atenção, maioria dos votos, presente maioria absoluta de seus membros. Ao Poder Legislativo, vamos para a próxima e última, ao Poder Legislativo fica assegurada autonomia funcional, autonomia administrativa e autonomia financeira. O Poder Legislativo tem essas autonomias? E aí, qual que é a nossa correta? Todas estão corretas? Tem alguma incorreta? Vamos ver lá. Todas estão corretas, de acordo com a Constituição do Mato Grosso. É isso mesmo. Vamos ver lá onde que isso tá. Vamos ver lá na própria Constituição. Eu deixei a Constituição aqui para a gente já analisar alguns pontos e colocando aqui, ó, o artigo 5º que fala da soberania popular. Então, será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, pelo plebiscito, pelo referendo. Ainda são formas de soberania popular, a iniciativa popular no processo legislativo, participação nas decisões do Estado e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições pela ação corregedora sobre as funções públicas e as sociais de relevância pública. Ainda falando da questão anterior, né? Mas vamos lá para a nossa questão atual. Artigo 21, que fala ali da Assembleia Legislativa. O poder legislativo é exercido, então, pela Assembleia Legislativa, composta de representantes do povo matogrossense, eleitos, sim, pelo sistema proporcional, entre cidadãos brasileiros, e aqui, veja, não fala de estrangeiros, fala apenas de cidadãos brasileiros, nem faz distinção entre nato e naturalizado, então cidadãos brasileiros, maiores de 21 anos de fato. Então, se tiver maior de 18, não, maior de 18 pode ser vereador, mas para ser deputado tem que ser maior de 21 anos. No exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto, na forma de legislação federal. Perfeita, é o que constava na nossa afirmativa lá, né? Então, vendo aqui, era a primeira afirmativa ali, né? Está perfeitamente adequada de acordo com o artigo 21 da Constituição do Estado. E aqui, relembrando ainda outras informações, o número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo, então aqui, ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, e atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições.
Cada legislatura, duração de 4 anos, acho que também todos já têm esse conhecimento, iniciando-se com a posse dos deputados, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serão tomadas, sim, por maioria de votos. Então, observe aí, não é 2/3, não fala maioria absoluta, não fala maioria simples, fala maioria de votos. Presente a maioria absoluta de seus membros. Então, maioria absoluta, a gente considera a maioria com relação a todos os deputados eleitos e não a maioria dos presentes. Maioria absoluta, eu estou falando de maioria de todos os deputados, independente se estão presentes ou não. Quando eu falo maioria simples, é a maioria dos presentes, né? Então, e a última lá, afirmativa, que falava da autonomia, né? E de fato, o Poder Legislativo fica assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira. Certo? Então, vamos lá para a próxima questão. E aí, artigo 21, 22 e 23 está lá na legislação, como a gente acabou de ver. No que compete ao Tribunal de Contas, agora falando do Tribunal de Contas do Estado. No que compete ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, julgue as proposições abaixo como verdadeira ou falso e a seguir marque a alternativa com a sequência correta de cima para baixo. Então, vamos analisar aí e verificar quais são verdadeiras, quais são falsas. Com relação, então, lembrando que a gente está analisando aí as competências do Tribunal de Contas. O que compete ao Tribunal de Contas? Compete ao Tribunal de Contas do Estado fiscalizar o cumprimento das normas específicas relativas à responsabilidade na gestão administrativa. Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos poderes legislativo e judiciário do Ministério Público, bem como as contas dos demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos poderes e do Estado dos municípios e demais entidades da administração indireta, incluídas as fundações, fundos e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, as agências reguladoras e executivas e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou irregularidade de que resulte dano ao erário. Ainda compete ao Tribunal de Contas representar aos poderes competentes sobre irregularidade de que resulte dano ao erário. Que é o erário? Administração pública, e resulte dano à administração pública. E compete ao Tribunal de Contas propor ao Poder Executivo a instituição e alteração de sua lei orgânica e a fixação de remuneração dos conselheiros e servidores do Tribunal de Contas. E aí? Nossa resposta correta é a letra B. São verdadeiras. Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas tanto do Poder Legislativo, Judiciário, como fiscalizar as contas, né, de todas as pessoas da administração indireta e direta que trabalhem, né, que administrem dinheiro público e ainda representar os poderes competentes sobre irregularidade de que resulte dano ao erário, de que resulte dano à administração. Então, vamos lá na Constituição para a gente ver sobre as competências do Tribunal de Contas. Vamos lá, tá lá no artigo 47, que fala sobre o Tribunal de Contas. Então, vamos lá. Vamos partir daqui do artigo 46.
para a gente analisar. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração pública direta e indireta, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita será exercida pela administração legislativa. Então, essa fiscalização contábil, financeira, do orçamento, da administração pública direta e indireta, essa fiscalização é realizada pela Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, ela realiza um controle externo. Nessa fiscalização, ela está realizando um controle externo. Por quê? É um controle de fora do órgão. Então, quando ela fiscaliza o Poder Executivo, ela está fiscalizando de fora. O próprio Poder Executivo, ele vai realizar uma fiscalização interna. Ele mesmo vai, ter os seus procedimentos de controle. E aí é um controle interno. A Assembleia Legislativa, quando ela fiscaliza um outro órgão, ela está realizando um controle externo. Então, será exercida essa fiscalização pela Assembleia Legislativa mediante controle externo e pelo sistema interno de cada poder. Então, cada poder vai ter o seu sistema interno de controle também, para verificar o cumprimento das normas, o respeito, a bem utilização, a boa utilização, a adequada utilização do dinheiro público, avaliar, analisar enfim, o cumprimento das normas com relação às verbas, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária. O próprio órgão, o próprio poder vai fazer a sua fiscalização. E a Assembleia Legislativa vai fazer a fiscalização mediante um controle externo. Esse controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Então, qual que é a função do Tribunal de Contas do Estado? É auxiliar a Assembleia Legislativa na realização dessa fiscalização contábil e financeira da administração direta e indireta. Então, reforçando, o Tribunal de Contas vai auxiliar a Assembleia Legislativa na fiscalização da administração direta e indireta, certo? E nesse auxílio, quais competências ela vai ter? O Tribunal de Contas vai ter, Ele vai apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador, mediante parecer prévio a ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento e enviado à Assembleia Legislativa para julgamento. Então, a Assembleia Legislativa, ela vai apreciar as contas do governador todo ano, anualmente, e vai emitir um parecer prévio a ser elaborado em 60 dias, a contar de seu recebimento, Então, ela recebeu as contas do executivo, do governador, o Tribunal de Contas, ela não, é ele que é o tribunal. Então, o Tribunal de Contas recebeu as contas do governador, ele tem 60 dias para emitir um parecer, em que ele vai emitir um parecer pela aprovação das contas ou pela reprovação das contas, a depender do que foi apresentado pelo governador. E quem vai julgar? Então, ele vai emitir um parecer, ou seja, vai sugerir pela aprovação ou reprovação. Quem vai, de fato, aprovar ou reprovar é a Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas, ele auxilia a Assembleia Legislativa, então. O tribunal compete também ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro. Então, compete fazer esse julgamento ainda, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração pública direta e indireta e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
Ainda compete ao tribunal, todas essas competências aqui, realizar por iniciativa própria da Assembleia Legislativa, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e nas demais entidades referidas no inciso 2, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, apreciar para registro os cálculos para transferência ao município de parcelas de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços, velar pela entrega dos recursos aos municípios das parcelas a que se refere o inciso anterior, prestar informações solicitadas pela Assembleia Legislativa, aplicar aos responsáveis em caso de irregularidade de despesa ou irregularidade de contas, sanções que estiverem previstas em lei, que estabelecerá, dentre outras combinações, multas proporcionais ao vulto do dano causado ao erário, assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao cumprimento da lei, se verificada alguma irregularidade, sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa, representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Então, aqui o que a gente viu lá, né, na nossa questão, representar ao poder sobre irregularidades. Então, também compete nesse controle externo à Assembleia Legislativa, que no inciso 2º, como a gente viu, julgar as contas dos administradores que trabalhem com dinheiro público, né, da administração pública direta e indireta. Então, como a gente viu, voltando lá, a primeira não tem menção, né? Ele não tem essa função de fiscalizar o cumprimento de normas relativas à responsabilidade na gestão administrativa. O Tribunal de Contas, ele fiscaliza a questão de orçamento, de contabilidade, de dinheiro público, se de fato está sendo utilizado adequadamente, se não está acontecendo nenhum desvio, se não tem nenhuma irregularidade. Então, com relação à administração do dinheiro público municipal, é que o Tribunal de Contas vai atuar. Então, a última aqui também, propor ao Executivo a instituição e alteração de lei orgânica, não cabe ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele está restrito à fiscalização com relação à gestão do dinheiro público, tanto da administração direta como indireta. Bom, dito isto, falamos bastante sobre o Tribunal de Contas. Próxima questão. Ainda menciona ainda sobre o Tribunal de Contas. Considerando o disposto na Constituição do Estado do Mato Grosso acerca do sistema de controle externo, analise as afirmativas. A Câmara Municipal julgará as contas do prefeito após o parecer prévio do Tribunal de Contas, que somente deixará de prevalecer pelo voto de 2/3 de seus membros. Aqui falando da parte do município, né? Falando do prefeito. O Tribunal de Contas representará o prefeito e a mesa da Câmara sobre irregularidade ou abusos por ele verificados, fixado prazo para providências saneadoras. O Tribunal de Contas julgará as contas das mesas das câmaras municipais e das pessoas ou entidades públicas ou privadas que derem causa, perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo à fazenda municipal. Então, aí, pelo que a gente já estudou, pelo que a gente já falou sobre o Tribunal de Contas, a gente já pode presumir, por exemplo, que essa afirmativa 3 aí está correta, né? Essa é, de fato, o Tribunal de Contas, ele vai julgar as contas da mesa da Câmara também, né? Assim como as contas do Executivo. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal de Contas em suas inspeções ou auditorias, exceto quando houver justificativa plausível. Então,
é interessante que ao longo do estudo vocês vão conseguir criar um feeling, um cheiro de questão errada, né? Então, o Tribunal de Contas, ele não vai, ele vai poder, ó, vamos ler de novo. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal de Contas em suas inspeções ou auditorias, exceto quando houver justificativa plausível. Então, se houver justificativa plausível, pode ser sonegado informações ao Tribunal de Contas. Então, como que é isso, né? Como que justificativa plausível? Que negócio subjetivo é esse? Será que a lei colocou dessa forma mesmo? Que quando houver uma justificativa plausível, pode ser sonegado o documento do Tribunal de Contas? Não tá com uma cara, né, com cheiro de questão de afirmativa errada? Então, por isso que é a constância, a repetição, responder questões, né? Conforme mais questões você responde, mais esse feeling você vai tendo de identificar que a questão está errada. Então, nossa resposta correta é a letra A. A 1, a 2 e a 3 estão corretas. A última está errada. Não tem essa de porque eu tenho uma justificativa plausível, eu posso sonegar documento, sonegar informação do Tribunal de Contas? Não tem dessa não. Vamos ver o que consta na Constituição. Está lá no artigo 210, que fala: o Tribunal de Contas emitirá parecer circunstanciado sobre as contas que o prefeito municipal deve anualmente também, assim como o governador, deve anualmente prestar, podendo determinar para esse fim a realização de inspeções necessárias observada. Vamos ver lá na legislação, que eu gosto de, como esse é o nosso estudo reverso e a gente não passou pela Constituição, né, inicialmente, eu gosto de sempre voltar aqui na Constituição para vocês verem outras informações. A gente já faz o estudo daquela sessão, daquele tópico, mais aprofundado a partir da questão que a gente está respondendo. Então, vamos ver lá, 210, né? Ó, vamos para o início aqui, então vamos nos situar. A gente está falando do sistema de controle externo, da seção que fala do município, né? Que a gente está falando dentro do âmbito municipal. Então, o prefeito e a mesa remeterão ao tribunal balancete mensal até o último dia do mês, transcorrido o prazo sem que isso ocorra, o Tribunal de Contas dará ciência à Câmara Municipal. As contas anuais do prefeito e da mesa ficarão durante 60 dias à disposição na própria prefeitura e na Câmara, a partir do dia 15 de fevereiro. Aí vamos lá para o que nos interessa aqui na questão. O Tribunal de Contas emitirá parecer prévio circunstanciado sobre as contas que o prefeito municipal deve anualmente prestar, podendo determinar para esse fim a realização de inspeções necessárias, observado as contas anuais do prefeito do ano anterior serão apreciadas pelo Tribunal de Contas dentro do exercício financeiro seguinte. A Câmara Municipal somente poderá julgar as contas do prefeito após o parecer do Tribunal de Contas. Então, a Câmara tem que aguardar o parecer do Tribunal de Contas para poder fazer esse julgamento, que somente deixa de prevalecer pelo voto de 2/3 de seus membros. Então, a Câmara Municipal, ela não é obrigada categoricamente a seguir o parecer do Tribunal de Contas pela aprovação ou reprovação das contas do prefeito. No entanto, se ela quiser discordar do parecer emitido pelo Tribunal de Contas, deve ter a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, apenas mediante parecer contrário de 2/3 dos membros da Câmara é que o parecer do Tribunal de Contas pode deixar de prevalecer. Eles podem decidir diferente do que decidiu o Tribunal de Contas, do que emitiu o Tribunal de Contas, se 2/3 dos membros da Câmara concordarem com isso. Então, o Tribunal de Contas aprovou, mas a Câmara quer reprovar.
2/3 dos membros da Câmara precisa concordar com essa reprovação, certo? E ainda, esgotado o prazo de 60 dias sem deliberação da Câmara, a Câmara tem esse prazo, né? As contas com o parecer do Tribunal de Contas serão colocadas na ordem do dia da sessão imediata sobrestadas as demais proposições. Rejeitadas as contas, a mesa da Câmara Municipal remeterá em 48 horas todo o processo ao Ministério Público, que adotará os procedimentos legais. Então, se for reprovado, a Câmara tem que emitir em 48 horas o processo ao MP para que este tome as providências legais sobre a reprovação das contas do prefeito. O que estava perguntando mais lá? Vamos ver. As afirmativas aqui. Então, 2/3, o Tribunal de Contas representará ao prefeito e à mesa da Câmara sobre irregularidade ou abusos por eles verificados, fixando o prazo para as providências saneadoras. Isso está lá no 211, artigo seguinte, né? Então, de fato, o Tribunal de Contas ele vai representar ao prefeito ou à Câmara sobre irregularidade ou abuso que ele tenha verificado, para que estes tomem as providências para sanar essas irregularidades. E a última lá que fala, Tribunal de Contas julgará as contas da mesa, da Câmara e das pessoas ou entidades públicas ou privadas que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo à Fazenda Municipal. De fato, é o que consta no artigo 212. O Tribunal de Contas julgará as contas das mesas das câmaras municipais, bem como as contas das pessoas ou entidades, quer públicas ou privadas, que utilizem, guardem, arrecadem, gerenciem ou administrem dinheiros, bens e valores públicos municipais ou daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo à Fazenda Municipal. Então vejam aqui, né, que o Tribunal de Contas ele vai fazer esse julgamento da mesa da Câmara, tanto da mesa da Câmara como ainda de entidades ou pessoas, pode ser pública ou privada, então tanto pública ou privada, que trabalhem, que gerenciem, que administrem, que guardem dinheiro público, né? Ou ainda que causem prejuízo à fazenda pública, fazenda municipal. E por último, que fala do documento, né, que pode ser sonegado ao Tribunal de Contas se houver justificativa plausível. Não, de acordo com o artigo 215, nenhum processo, nenhum documento, nenhuma informação pode ser sonegada ao Tribunal de Contas em suas inspeções ou auditorias sob qualquer pretexto, caracterizando-se a sonegação falta grave, passível de cominação de pena. Então, não pode sonegar sob qualquer pretexto, certo? Bom, gente, vou fazer uma pausa para vocês tomarem uma água, dar uma respirada e depois a gente segue para as próximas questões. Até já!